Fala, meus irmãos, tudo na paz? Aqui é Maurício Brandão. No vídeo de hoje quero mais uma vez, no caso, trazer esse conteúdo de Josué capítulo 1, debaixo da temática maturidade cristã. Então, antes de qualquer coisa, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e não perca mais nada dos nossos conteúdos aqui. Lembrando que essa aula eu tive que passar ela 2 vezes lá na igreja, porque ela acabou se estendendo um pouco em cima dos questionamentos, né, e do debate que foi sendo gerado em cima dele. E, e aí eu vou ter que dar a segunda parte agora. Né? No caso, foi 2 vezes da primeira parte da aula, e agora, no próximo domingo, tentar passar a segunda parte. E aqui eu vou dar continuidade. E o destaque que ficou aqui da última aula, até no último vídeo eu falei, que Deus levanta Josué no momento de luto, para trazê-lo para um grande propósito, para trazer ele para conduzir aquele povo de Israel a atravessar o Jordão e dar continuidade à sua caminhada até a Terra Prometida. Mas é interessante que ele está nesse momento de entristecimento, de abatimento pela morte de Moisés, sendo que em Deuteronômio, vamos lá, Deuteronômio 31, a partir do versículo 1, Moisés foi e falou estas palavras a todo Israel. Ele disse: Hoje estou com 120 anos de idade, já não tenho forças para fazer o meu trabalho, e o Senhor me disse: Você não passará o Jordão. O versículo 3. O Senhor, o Deus de vocês, passará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que estão adiante de vocês, e vocês tomarão posse delas. Josué passará adiante de vocês, como o Senhor falou. Então isso significa que ali o título era Josué é o sucessor de Moisés. Então, até o versículo 3, ele já anuncia de cara de que, primeiro, Moisés já estava velho, não ia dar continuidade. Ele mesmo está falando que as forças dele já eram poucas, a força de Moisés já eram fracas, e Deus dá esse entendimento, ele tem esse conhecimento de que ele não vai passar o Jordão e de que Josué vai dar continuidade. Aqui no versículo 7, ainda do capítulo 31 de Deuteronômio, vai dizer: Moisés chamou a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. Então, em Deuteronômio capítulo 31, versículo 7, Deus vai capacitar a Josué. Então, quando há essa informação, há essa notícia, Josué tem um conhecimento, e Deus está dizendo para ele, de maneira indireta, principalmente nós podemos ver isso, de que Josué possuía, assim, a capacidade de guiar o povo em direção à terra prometida. Então, ali Deus está tratando em Josué a sua capacidade de se levantar naquele pior momento, que é justamente aquele momento do luto que ele passava. Porque lá em Deuteronômio 31, Moisés vai dizer a mesma coisa que Deus fala para ele em Josué 1. Seja forte e corajoso, tenha firmeza, tenha força, porque eu farei você herdar. E aqui ele diz: o Senhor fará vocês herdarem. Então, é sempre apontando não para a capacidade da pessoa, mas apontando para a capacidade que Deus tem de fortalecer uma pessoa para cumprir o propósito dele, para cumprir a vontade dele, independente do que acontece. No último vídeo, desculpa, a gente falou sobre como era aquele povo em relação a Moisés, ou parte daquele povo, que era rebelde, que Moisés eles temeu ser apedrejado pelo povo. O povo atentou a cabeça de Moisés até a ponto dele ferir a rocha, mas mesmo assim, mesmo Josué tendo essa informação, ele tem na sua consciência
de que ele foi capacitado e chamado por Deus para estar à frente desse povo. Então, quando diz aqui, ó, Josué capítulo 1, versículo 3, vai dizer, todo lugar que pisares, eu, Senhor, darei a vocês. Confirmando, né, até o que Moisés já havia falado. Deus, através de Moisés, havia falado. Então, como tem até o comentário aqui, Deus anima Josué por causa do momento de dor em que ele passava. Além disso, que mostrando que a obediência produz grandes resultados. E esse é justamente o resultado da obediência de Josué em relação à palavra de Deus. Todo lugar em que eles entrarem, em que eles pisarem, eles tomariam posse ou eles conquistariam. Porque eles necessitavam disso até chegar no objetivo. Precisavam passar por lugares que já eram sitiados. Precisavam enfrentar guerras. Eles tinham que entender que as guerras que eles passariam seriam conquistadas ou obteriam vitória, não pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos, mas pela força de Deus e pela determinação de Deus. Não pelo, ele não falou lugares que você entrar e lutar e vocês vão conquistar, não. O lugar que vocês pisarem a planta dos vossos pés em obediência, claro, eles teriam que guerrear, teriam. Teriam lutas, teriam dificuldades, teriam. Mas a força do Senhor vai fazer com que eles passassem por essas lutas e essas aflições e teriam vitória. Então, isso aqui é apenas um resultado da obediência. Isso é apenas o resultado da obediência. Todo lugar que eles entrarem, eles vão conquistar. E outro detalhe, Deus quer trabalhar em Josué, assim como o lance da obediência aqui, ó, que Josué precisava viver por fé e não por vista. Josué, quando vive uma vida de obediência, ele precisa entender que precisa ter uma vida em que ele viva por fé e não por vista, porque ele é capacitado pelo Espírito de Deus para fazer a vontade de Deus, para guiar o povo de Deus, independente de qualquer coisa. E aquilo ali valia também para as tantas outras pessoas que estavam naquele meio, que a desobediência da parte deles faria com que muitas pessoas ficassem também fora da conquista, fora da promessa, fora de receber aquilo que Deus tinha para ele. Então, quando Josué decide viver a obediência junto com o Senhor, primeiro, ele está sendo testemunho. Ai, isso aqui não estava. Aquilo que Josué tinha como postura correta, estava representando o testemunho diante do povo. Então a vida dele de obediência a Deus levava outras pessoas também a viverem a obediência ao Senhor. Levava também outras pessoas a viver a vontade de Deus. Então, assim como existia na multidão pessoas que eram influências negativas, influências ainda lá do Egito, que tinha costumes que não agradavam ao Senhor, existiam ali também pessoas que desejavam conquistar, desejavam obedecer a Deus, desejavam avançar segundo o propósito de Deus. E Josué vai ser espelho para essas pessoas. Josué vai ser referência para essas pessoas. Isso mostra que a vida de cada um daqueles que são cristãos, ainda que tenha muitos cristãos que fazem coisas erradas pra caramba e não represente exatamente aquilo que Cristo ensinou, mas essas pessoas não podem ser o destaque, porque tem muitos que erram, mas também tem muita gente que faz certo. Então, às vezes rola muito das pessoas olharem só quem faz errado, ou olhar apenas quem faz coisa que não deve, ou coisa que não presta, e às vezes acaba esquecendo de olhar para aquilo que dá certo, para aquilo que deu certo, para aquilo que funciona, para aquele que é usado por Deus, ou para aquele que é usado pelo Senhor para abençoar vidas. Então, é importante a gente olhar para aquilo que pode edificar a nossa vida e não olhar para aquilo que pode nos atrasar. Então, isso vai de encontro com aquilo que a gente compartilha, com aquilo que a gente assiste na internet. Pô, se aquilo que tu vai compartilhar vai causar edificação, vai causar fortalecimento, vai causar bênção na vida de alguém. Deus capacita Josué para isso, para que ele seja referência diante daquelas pessoas. E eu até um comentário. Deus prepara ele para viver por fé e não por vista. Isso
me leva para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5 também. 2 Coríntios 5:5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. E o título dessa passagem é Ausentes do corpo e presente com o Senhor. É ausente da nossa natureza carnal e presente da nossa natureza divina. Então, essa coisa de viver por fé e não por vista, viver para o propósito do Evangelho, para o propósito de Cristo, e não viver para aquilo que se vive naturalmente, está apontando justamente para essa natureza nova. E foi o próprio Senhor que nos concedeu o penhor do Espírito. Quer dizer, a vida de obediência com Deus, aquilo que você pode desfrutar da presença de Deus, tendo uma vida de obediência, é só o penhor, é só a entrada, é só o início de tudo aquilo que de melhor e de mais precioso que tem relacionado à salvação eterna, relacionado à vida eterna, relacionado a uma vida celestial nos céus, relacionado àquilo que Deus tem para realizar na vida de cada um. Até porque a palavra diz, essa foi a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, nós temos uma promessa maior, assim como eles tinham uma promessa maior, de entrar na terra prometida. A terra prometida deles era uma terra que manda leite e mel. Mas a nossa terra prometida é justamente a Nova Jerusalém, ir para o céu e ser salvo e viver com Cristo eternamente. Então, a gente abraçar justamente essa promessa e entender que a obediência pode produzir esses frutos. Então, toda a terra que vocês pisarem, eu te darei. E quando Deus está falando com ele, Deus está colocando em prática nele, está incutindo na realidade dele, justamente o processo de amadurecimento espiritual. Ele era capacitado, ele já foi capacitado, ele já foi escolhido, ele já foi chamado, mas ele precisava ainda de uma preparação que nós sempre estamos precisando, sempre precisando ser moldados, ser trabalhados, ser mudados para melhorar. Então aí entra para a pergunta que foi feita lá. Para amadurecer, se a gente estaria, a pergunta era se nós estaríamos dispostos a abrir mão da nossa condição de segurança para justamente alcançar essa maturidade, né? Perder, se a gente está disposto a perder essa condição do conforto, da zona de conforto, justamente para alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Isso é uma reflexão, se tu quiser comentar aí, não, eu não tô. Mas a questão não é essa, é justamente a reflexão de perder essa situação, porque muitas das vezes a pessoa tem a ciência de que ela foi chamada por Deus, mas fica justamente nessa zona que não faz ela evoluir, não faz ela crescer, não faz ela fica numa situação completamente limitada, completamente fraca, frágil. E ela se coloca nessa parte, e essa parte ela acaba ficando. Então, o próximo versículo, versículo 4, vai dizer: o território de vocês irá do deserto, estendendo-se a terra dos heteus. A caminhada em direção ao propósito de Deus vai apresentar confrontos, não só contra nós mesmos, mas contra inimigos. E para tomar posse de territórios era necessário conflitos, sendo que nos nossos dias nós sempre lutaremos não contra pessoas, mas contra espíritos. Então, quando se fala a terra dos heteus, era justamente terras que estavam dentro do caminho que eles precisavam passar para chegar até a terra de Canaã. Então, ali o povo, tinha povo armado, tinha exército, tinha isso, como eu disse no início. Eles precisavam guerrear, então eles precisavam pelejar. Mas a peleja deles não ia se dar apenas pelas suas próprias forças, pelas suas próprias capacidades. E em nós passa-se a mesma coisa. Tanto que está em Efésios 6, capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, se eles precisavam entrar
numa terra física, numa terra natural, e eles precisavam enfrentar esses inimigos, eles precisavam avançar sobre esses inimigos. Nós, para buscarmos mais intimidade com Deus, mais relacionamento com Deus, mais vida com Deus, nós precisamos justamente enfrentar o que está em Efésios 6,12, que diz justamente que são principados, potestades, hostes espirituais, que vão se levantar contra nós nas mais diversas áreas. Nas mais diversas áreas, tanto no trabalho, quanto na vida, quanto no curso, na faculdade, em casa, em qualquer lugar. Então é por isso que nós, hoje, em Cristo, podemos ter uma conexão direta com Deus, direta com Cristo, para sempre se manter ligado a Ele. Sempre estar firme nele, sempre entender que Ele é o propósito maior, Ele é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Ele é a vida que nós podemos ter de melhor. Na aula lá, eu fechei até com esse versículo aqui no último domingo. Nós fechamos lá com Efésios 6,10, que diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o comentário é: quando Deus garante que as terras seriam conquistadas por Josué e o povo, está explícito que as palavras do Eterno se cumprem, mas é necessário que Josué esteja fortalecido, é necessário que Josué esteja firme, é necessário que Josué esteja de pé no Senhor e na força do seu poder. O que significa poder? Capacidade de realizar. O que significa poder? Capacidade de realizar. Então, quando Deus está falando, fortalecei-o no Senhor e na força do seu poder, Ele está falando, fortaleça-se no Senhor, tenha fé nele e fortaleça-se na sua capacidade de realizar, na capacidade que Deus tem de realizar. Então, a gente entende, a capacidade de Deus realizar é infinita. Deus pode fazer qualquer coisa. O impossível, igual Lucas 1,37, se não me engano. Tudo é impossível. Nada é impossível para Deus, no caso, né? Eu ia falar tudo é possível. Nada é impossível para Deus. Então, quer dizer, a capacidade dele de realizar é infinita, enquanto a nossa capacidade de realizar é limitada. Então, a ideia é se apegar na infinita capacidade de Deus. Na infinita capacidade de Deus de fazer e apenas confiar, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a pergunta que ficou é: você tem se fortalecido mais em suas próprias capacidades, naquilo que é natural, naquilo que tu vai fazer para o homem, naquilo que tu vai realizar para alguém, ou você tem priorizado o poder de Deus, que é justamente, como nós falamos, a capacidade que ele tem de realizar. E quando por exemplo, Jesus falou, eis que eu vos dou o poder, né? Jesus concedeu poderes também aos seus discípulos. Então, ele concede aos seus discípulos a capacidade de Deus realizar através deles. É coisa loucura, é coisa incrível. Então, precisamos entender que nós podemos viver a manifestação do poder de Deus, mas precisamos entender que a obediência é o fator número 1 para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a segunda parte. Consegui chegar no final, que foi justamente fortalecer o Senhor e na força do seu poder do último domingo. Semana que vem vou publicar um novo vídeo aí, dando continuidade aqui sobre Josué. Falta um pouquinho só. E aí a gente vai terminar aí glorificando o nosso Deus. Você que gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e não perca mais nada. Esteja junto conosco. Fique na paz.